Olá, famílias, tudo bem? Eu sou professora do primeiro ano na Escola Côncio Cadar e eu vim aqui hoje trazer algumas orientações para vocês fazerem a avaliação diagnóstica com as crianças do primeiro ano. O que estamos avaliando? Nós vamos avaliar algumas competências básicas de alfabetização e matemática para verificarmos os conhecimentos prévios das crianças, o que elas já sabem ou quais as hipóteses que elas têm com relação à matemática e também com relação à alfabetização. Por que essa atividade é importante para as professoras e alunos? Porque através dessa atividade, nós professoras vamos poder conhecer o processo de aprendizagem de cada criança, ou seja, o que ela já sabe e o que ela precisa aprender. E a partir desse conhecimento, nós vamos poder propor atividades e conteúdos de acordo com a necessidade dos alunos, potencializando o processo de ensino-aprendizagem. Antes de começar a fazer a avaliação, escolha um local tranquilo, limpo, iluminado e separe os materiais necessários, lápis, borracha e o bloco de atividades. Informe a criança que ela fará uma avaliação da escola e que você irá ler o que ela precisa fazer e não poderá ajudá-la na realização das atividades. Porém, deverá fazer com atenção e capricho. Transmita segurança e confiança à criança. Diga, você é capaz, você consegue, faça da melhor forma que conseguir. Tente mais uma vez. Algumas dicas importantes. Não corrija nenhum tipo de erro que seu filho cometer, pois precisamos ter um retrato real de como está o processo de aprendizagem. Tenha paciência, releia o enunciado da questão mais de uma vez e com calma. Faça aos poucos. Quando perceber que a criança já está cansada, deixe para continuar em um outro momento ou dia. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês devem proceder no momento de orientar a fazer a atividade. Então, a questão 1. Escreva o seu nome do jeito que você sabe. É muito comum as crianças, na idade que elas estão, elas escreverem as letras espelhadas, ou seja, de forma virada, ao contrário. É normal também que elas escrevam as palavras, o nome, o primeiro nome e o sobrenome, de forma emendada, sem o espaçamento, que a gente deve colocar entre as palavras. Então, não corrija se ela fizer errado, tá? Deixa ela escrever do jeitinho dela. Peça a criança que escreva o seu nome, e se ela souber escrever só o primeiro nome, ok. Se ela souber escrever o nome completo, você peça que ela escreva completo. E mesmo se o primeiro nome ela não conseguir, deixe que ela escreva e registre como ela acha que escreve o nome dela, tá bom? Questão 2. Eu quero muito te conhecer. E se você desenhar e colorir seu retrato para eu ver? Então, a criança vai fazer o desenho dela, do retrato do seu corpinho por inteiro, da cabeça até os pés. Então, se a criança estiver tendo dificuldade, falando eu não sei, você pode pedir que ela vá ao espelho, observe como é o seu corpo, depois venha e faça o desenho. Questão 3. Quantos anos você tem? Desenhe no bolo a quantidade de velas que corresponde à sua idade. Em seguida, circule abaixo o numeral. Então, a criança vai fazer o desenho no bolo da quantidade, você não vai dizer para ela quantas velas ela tem que desenhar, E aí, lá embaixo, ela precisa tentar sozinha identificar qual é o numeral que representa a sua idade. Questão 4. Você já conhece as letras do seu nome? Faça um X no quadradinho que inicia com a letra do seu nome. Então, a criança vai marcar um xizinho. Qual é a primeira letrinha do seu nome? Questão 5. Agora é a minha vez de escrever o meu nome. Aí tem o nome da professora Zuleika, da nossa escola,
Observe quantas são as letras que eu usei para escrever o meu nome. Vamos marcar, colorindo de azul, o número que representa esta quantidade. Então, aqui neste caso, você pode até ler o nome Zuleika, né? E você vai ler até a palavra quantidade. A criança vai observar os números, ela vai lá no nome, ela vai contar quantas letrinhas tem o nome Zuleika, e aí ela vai identificar o numeral e vai colorir de azul. Não mostra para ela qual que é o azul, a gente também quer saber se ela já sabe identificar as cores. Então, esteja com a caixinha de lápis de cor e somente informe a ela que ela precisa pegar o azul e colorir. Se ela pegar outra cor, deixa ela colorir da cor que ela acha que é o azul, que a gente vai perceber, né, se a gente precisa ou não trabalhar a questão das cores com as crianças. Questão 6. Veja a figura. A figura é esta aqui, né, a bola. Você vai pedir que ela observe essa figura. Qual o nome desta figura? A criança que vai dizer. Marque com um X no quadradinho abaixo. Aqui, né, ela vai ter que tentar olhar e tentar descobrir onde está escrito bola. Ah, mas o meu filho ainda não sabe ler, ele não vai saber fazer essa questão. A gente quer saber qual criança que já dá conta e qual que ainda não dá conta. Então, você não vai dizer a resposta para ela e nem vai ler as opções aqui não. Peça que a criança tente ler, observe cada palavrinha e marque um xizinho qual ela acha que está escrito, o que representa esta imagem. Quem vai dizer o que é essa imagem? Somente a criança. Questão 7. Veja o desenho. Mostra para a criança para identificar o que é. Qual é a letra inicial desta palavra? Aqui, se a criança não souber identificar o desenho, você pode dizer para ela, é uma boneca. Qual é a letra inicial desta palavra? A criança vai observar e vai marcar. Pode ser um xizinho, pode colorir, tá? Questão 8. Marque com um X a placa na qual encontramos apenas letras. Peça que a criança observe cada uma das plaquinhas e marque o xizinho onde só tem letrinhas. Não indique para ela a resposta, tá? Vocês estão vendo que todas as questões têm o desenho de um megafone. Então, onde está o desenho do megafone é aonde você pode ler para a criança. As opções da questão você não pode ler, tá bom? Questão 9. Observe a lojinha abaixo. Faça um X nas figuras que começam com a mesma sílaba do nome da figura. Aqui, ó, casinha está escrito, tem o desenho da casinha, né? Então, você vai identificar todas as imagens que estão aqui com a criança, pergunta o que é, né? Aí, se ela não souber, você pode dizer cavalo, peteca, panela, boneca, bola, carrinho, ratinho. Qual dessas aqui que começa com a mesma sílaba do nome da figura, que é casinha? E a criança precisa vir aqui marcar o xizinho, tá bom? Questão 10. Leia as letras do alfabeto abaixo. Marque nos quadradinhos as letras do alfabeto que você consegue ler sozinho. Você vai mostrar para a criança com o dedo cada letra e a que ela der conta de ler para você e acertar, você vai marcar um risquinho ou um xizinho, tá bom? Questão 11. Escreva o nome dos desenhos. Identifica os desenhos com a criança. O que é isso? Moto, dado, peteca, bicicleta. A criança vai escrever do jeitinho dela. Tem criança que vai fazer rabisquinho, tem criança que vai fazer bolinha, tem criança que vai misturar número com letra. É o que ela pensa sobre a escrita que vai ajudar a gente a planejar o nosso trabalho. Então, é muito importante que a criança faça sozinha. Não dite para a criança as letras, não diga a resposta. A criança pode falar, eu não sei, eu não consigo, você vai dizer para ela. Escreve para mim como que você pensa que se escreve moto. Como você acha que é?
A gente quer saber isso. Então, é muito importante essa atividade aqui para nós, tá? Inclusive, se vocês puderem fazer essa questão aqui primeiro com as crianças, seria muito legal. E se vocês puderem também encaminhar para a gente esta página, que é a foto desta página já feita pela criança, seria muito bom para a gente já ir observando, né, como que as crianças estão nessa hipótese sobre a escrita. E vai nos ajudar muito no nosso planejamento, tá bom? Questão 12. Observe as figuras abaixo. Aqui, né, são vários brinquedos. Agora, vamos contar quantos brinquedos tem dentro do quadrado acima? A criança vai contar sozinha e vai escrever aqui o numeral. Questão 13. Complete a sequência abaixo. Bolinha, triângulo, retângulo. Bolinha, qual que vai vir aqui depois, né? Então, ver se a criança consegue perceber a sequência. Deixa a criança fazer sozinha, tá bom? Questão 14. Observe a sequência e continue. É a sequência numérica. Então, 1, depois do 1 vem qual? A criança fala e escreve sozinha. Aí pede que ela leia, que número é esse? 3. Depois do 3 vem qual? 4. Escreve aqui. Então, assim por diante, tá? Com os outros numerais. Questão número 15. Agora você é o artista. Complete o desenho para que se transforme em uma casa. Use as formas geométricas. Uma forma, que é esta forma aqui, né? Um retângulo grande, 2 retângulos pequenos. Se pode colorir? Claro. Então, a gente já colocou aqui um triângulo, né? Você pode até perguntar para a criança, você sabe qual que é o nome dessa forma? O que é que você conhece que tem essa forma, né? E aí, pedir que ela complete com um retângulo maior e 2 menores, formando uma casinha. Deixa ela fazer do jeitinho dela. A gente quer ver se ela, né, consegue ter essa percepção de onde ela deve colocar o retângulo maior e o retângulo menor. Questão 16. Observe a figura abaixo. Aí, aqui é a figura, né? Pinte de amarelo todos os círculos. Você pode até pedir que a criança faça o colorido aqui, para facilitar para ela como legenda. Pinte de azul. Você não vai pegar para ela o lápis de cor. É aquilo que eu disse, né? As crianças vão identificar. A gente quer saber se elas identificam as cores e as formas. Pinte de azul os retângulos, né? Pinte de verde os triângulos e pinte de vermelho os quadradinhos. Agora, conte cada uma das figuras e escreva a quantidade correspondente. Vai contar quantos círculos ela pintou aqui e vai colocar o número aqui. Quantos quadradinhos, colocar o número. Quantos triângulos e quantos retângulos. Deixa a criança registrar o número do jeitinho dela e deixa ela contar sozinha, tá? Mesmo se ela tiver errado, deixa ela fazer dessa forma para a gente saber o que ela já está dando conta de fazer. E a última questão, questão 17, encontre a sombra da forma geométrica correspondente e ligue uma à outra. Então, aqui é só a criança ligar, né, o círculo, a sua sombra, o triângulo, a sua sombra, deixa ela fazer observando sozinha para a gente perceber se ela já dá conta. Não fiquem angustiados, viu, gente? Se a criança não der conta, não acertar todas as questões, a gente quer fazer uma sondagem mesmo do que a criança já sabe, quais conhecimentos ela já adquiriu, quais conhecimentos ela ainda precisa adquirir, né? Para a gente poder fazer o nosso planejamento e desenvolver essas habilidades com as crianças. Então, não faça por elas, não dê a resposta, deixe que a criança faça sozinha para a gente poder, né, realmente saber como ela está, como está o seu desenvolvimento até o momento, né? Muito obrigada e um grande abraço a vocês.